Boa tarde, muito boa tarde aos nossos convidados, muito boa tarde ao professor Vinícius, ao nosso corpo docente e discente de SPTEC. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão de palestra, cujo tema é Universidade e Inovação Tecnológica. Eu que vos falo chamo-me Kátia Gaspar e sou alumna do SPTEC do curso de Engenharia Química. Por isso é uma honra estar aqui e poder participar e também assistir às atividades da semana académica relativas ao meu curso, visto que um dos objetivos centrais desta semana é mesmo de incentivar a vocação e o talento e potencial de alunos de licenciatura para aprofundar no conhecimento da engenharia química e na investigação científica. Temos como preletor o nosso professor Dr. Vinícius Rodolfo Wiggers. Professor, se não disse bem o sobrenome, peço muitas desculpas, peço que o professor corrija depois no final. E o professor vai nos guiar numa palestra cujo tema já disse, que é Universidade e Inovação Tecnológica. O professor vem da Universidade Regional de Manaus, se não me engano, e o professor possui graduação em Engenharia Química pela Fundação Universidade Regional do Blumenau, possui também um mestrado em Engenharia Química na área de processos químicos pela Universidade Estadual de Campinas e possui um doutorado em Engenharia Química pela Universidade de Campinas. O professor é realmente o engenheiro químico, doutor químico, mestre químico. E o professor atua em pesquisa, desenvolvimento e ampliação da escala e processos químicos e novas tecnologias com financiamento público e privado na área de petróleo, gás e biocombustíveis, com ênfase nos processos de craqueamento térmico. Bem, eu acho que isto é a introdução necessária para começarmos e estamos todos muito ansiosos para ouvir a palestra, um tema muito pertinente, tanto para a sociedade angolana como a nível global, que eu própria já tenho muitas perguntas, creio que os nossos convidados também terão muitas perguntas para fazer ao professor. Então, professor Vinícius, tem a oportunidade. Então, boa tarde para vocês todos aí, agradeço muito o convite, embora em cima do laço aí eu fiz um esforço para conseguir montar um bom material aí para provocar vocês, né, de certa maneira, tentar passar um pouquinho daquilo que eu fiz, né, o professor Chivanga me pediu, tenta mostrar um pouco do que eu fiz no passado, né, para mostrar onde eu estou. Então, eu quero deixar bem à vontade aí, se alguém quiser, no meio do caminho, aí, jogar alguma pergunta no chat, aí, se o host, o moderador conseguir passar, não tem problema. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Eu montei uma apresentação para tentar me guiar. Se por acaso o áudio falhar ou alguma coisa, alguém me avisa. Eu também gostaria de uma confirmação se a minha tela está chegando aí para todos vocês. Tá sim, professor, eu já consigo ver. Tá. Bom, obrigado então pela oportunidade. Tentei montar aí algo, né, mais ou menos para falar um pouco sobre universidade e inovação tecnológica, e para isso, antes, né, até o pedido do professor Chivanga, ele pediu que eu comentasse um pouco até da minha trajetória como aluno, como estudante, etc., aí para, de certa maneira, o que eu vou falar para vocês sobre universidade e inovação tecnológica tem muito a ver com o desenvolvimento da minha carreira, do meu aperfeiçoamento. Então, essa apresentação, ela vai fazer um pouquinho de uma apresentação pessoal, né? Não gosto muito de fazer isso, mas eu acho que, nesse caso, ela é importante. As áreas de pesquisa que eu tenho trabalhado, qual é a minha situação acadêmica. Eu vou listar alguns dos projetos com empresas, eu tentei resgatar aí foi um exercício até bastante interessante,
revisitar aí várias pastas do meu arquivo morto aí, digital, para buscar algumas fotos, algumas coisas e tentar fazer essa linha do tempo de algumas coisas que eu trabalhei em conjunto. E para depois entrar nesse tema aí da Universidade de Inovação Tecnológica, eu vou falar um pouquinho da agência de inovação da minha universidade que eu coordeno, tá? Para vocês terem uma noção. Bom, como a minha moderadora ali, Kátia, já apresentou, eu tenho graduação em Engenharia Química por essa universidade, que é a Universidade de Blumenau, na qual eu sou professor de 96 a 2001. Fiz o mestrado em Engenharia Química 2001 a 2003 e engatei direto no doutorado 2003 a 2007 pela Universidade de Campinas, a Unicamp, em São Paulo. Mas eu acho que cabe aqui informar que toda a parte de pesquisa do mestrado e doutorado eu acabei fazendo aqui na Universidade de Blumenau. Eu morei em Campinas durante os créditos das disciplinas e depois, durante a pesquisa, eu fiz aqui na Universidade de Blumenau. Bom, depois de 2007, né, quando a gente termina o doutorado, geralmente a gente enfrenta um período aí de choque de realidade, né? Então eu fui desempregado um tempo, bolsista, entrei em projetos como recém-doutor, também tive algumas iniciativas empresariais, tanto na parte de consultoria, assessoria, até como uma estratégia de montar uma empresa daquilo que eu pesquisei durante o meu doutorado. De 2011 a 2014, trabalhei como professor substituto também aqui na universidade, quando surgiu a oportunidade de uma vaga, né, um concurso público aqui para professor titular, então eu entrei, né, eu fiz o concurso, consegui aprovar na primeira colocação, e eu entrei em 2014 como professor titular do Departamento de Engenharia Química. Já no mesmo ano, logo em seguida, o nosso programa de pós-graduação em Engenharia Química abriu também uma vaga para docente permanente, eu me candidatei e desde então atuo como um professor do programa de mestrado em Engenharia Química. Como é natural também, né, às vezes a gente entra e tem que exercer alguns cargos administrativos, então já logo depois da minha entrada, eu costumo brincar que teve uma eleição e eu perdi, né? Então, eu fui chefe de departamento de Engenharia Química de 2014 a 2018 e agora estou como vice-diretor do Centro de Ciências Tecnológicas aí 2018 a 2022, até o meio do ano que vem. Também, em virtude de algumas demandas, fui convidado a assumir a Agência de Inovação Tecnológica da FURB, posição que eu exerço desde 2016. E em 2017 eu consegui alcançar o status de ser um bolsista produtividade do CNPq. Eu não sei se talvez isso não tenha muita realidade com o país de vocês, mas aqui o CNPq é o nosso Conselho Nacional de Pesquisa, e todo ano ele lança um edital para selecionar os melhores pesquisadores do país, o qual ele fornece uma bolsa, né, para que se mantenha com um índice de produtividade alto. Então, eu alcancei essa condição de bolsista produtividade do CNPq desde 2017. Né? Então, a gente tem uma renovação a cada 3 anos e, né, teve a renovação agora em 2020 e eu consegui me manter como bolsista produtividade do CNPq. Bom, a minha área de pesquisa é até um tanto estranho isso, né? Quando eu encerrei a minha graduação, o professor Chivanga, que vocês conhecem, né? Ele até me convidou, vamos fazer mestrado, etc. E acabei indo fazer, e aí nesse meio período surgiu uma oportunidade de um projeto, vem aqui trabalhar com a gente num projeto de pirólise, né? Nem entendia muito bem o que era pirólise, mas na época eu aceitei, né? Até porque eu queria morar aqui mais ao sul, perto da minha família. Então eu venho trabalhando em pirólise, né, o craqueamento térmico, aí desde então, né, desde 2001 mais ou menos. Também tenho trabalhos na área de gaseificação de resíduos, calcinação de argilas para produção de metacaulim e projetos especiais de engenharia química.
né? E aqui são vários projetos. E é aqui que eu quero, talvez, comentar um pouquinho para vocês da trajetória que eu acabei passando para chegar no ponto de hoje eu estar coordenando a Agência de Inovação Tecnológica e poder falar um pouquinho para vocês dessa interação necessária entre universidade e iniciativa privada. Bom, a minha situação acadêmica, só para contextualizar, isso aí é público, vocês conseguem acessar aí tranquilamente, né? No Web of Science, aí eu tenho em torno de 44 trabalhos listados e 470 citações, no Scopus 41 trabalhos, 534 citações, e no Google 50 trabalhos, em torno de 800 citações. Eu sempre falo que para um pesquisador é bom haver um equilíbrio, né? Às vezes no Google Scholar a pessoa tem 2.000 citações, mas quando a gente vai ver no Scopus e no Web of Science não há trabalhos listados, então a gente tem que dividir a nossa produção, né, entre journals mais, às vezes, ditos como premium e outros journals talvez nem tanto. Tá? Também tenho 5 patentes, uma concedida, uma em análise e outras já em domínio público. Tá? Aí, essa questão de patente posso comentar mais ao final, mas é uma questão particular de cada país, até porque depende de uma legislação interna. Eu busquei essa foto aqui, né, quando eu encontrei essa foto no meu computador aqui, eu pensei, eu vou colocar, talvez vocês só conheçam aí o professor Shivanga, e talvez vocês possam me identificar aqui, de cabelo curto, mas fazendo uma reflexão, eu vi assim, o quão importante é você estar dentro de um grupo proativo, um grupo que quer fazer, que quer realizar. Então, eu sou muito grato de ter caído junto com o professor Henry. Acho que vocês têm uma palestra com ele amanhã, pelo que eu vi na programação, né, sobre a parte de virtualização e realização, fluidodinâmica, computacional, etc. Então, eu sou muito grato de ter caído no meio de um grupo que tinha muita vontade de fazer as coisas acontecer, né? Então, eu tenho aqui 2 colegas. O Rodrigo é meu colega na universidade e o professor Disseu era meu colega aqui, hoje é professor da Unicamp. E a gente fez muita coisa junto, tá? Muita coisa junto. A gente se ajudou, fez vários trabalhos. Bom, em termos de pesquisa científica, as minhas maiores publicações, aquilo que, digamos, é o core da minha pesquisa, está muito relacionado com pirólise ou craqueamento de óleos vegetais ou residuais. Então, eu já venho aí há muito tempo desenvolvendo os processos, caracterizando os produtos. Então, as minhas maiores, digamos, citações são nesses trabalhos aí que eu venho desenvolvendo desde o meu mestrado. E a gente chegou num nível aí que a gente consegue produzir hidrocarbonetos renováveis a partir de qualquer óleo, de qualquer triglicerídeo, seja ele vegetal, animal ou residual. Então, aqui em Santa Catarina, que é o local onde eu vivo, no sul do Brasil, a gente tem uma indústria de processamento de proteína animal muito forte, então a gente tem uma grande quantidade de óleos animais. Tá? Então, até busquei uma foto aqui que eu achei, aqui está o professor Henry, o professor Shivanga e eu ali, assim, literalmente mão na massa, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi desde o começo, como aluno ali de mestrado, que não dá para ficar esperando muitos outros virem te ajudar, né? Então, às vezes, quando eu precisava de ajuda, a pessoa vinha, na primeira vez que ela vinha me ajudar, eu já perguntava tudo que era possível para que eu não precisasse chamar ela de novo, né? E aí eu falo também com relação à parte elétrica, eletrônica, tudo que vocês imaginam aí na parte de montar experimentos aí eu trabalhei e sempre fui muito, digamos, curioso, né? Para que eu não precisasse depender dos outros, né? Isso é uma das coisas que atrapalha, demora muito. Então, até botei aqui embaixo 2 figurinhas aqui, ó, tem um vidrozinho aqui amarelo, é o que eu chamo de uma biogasolina, né, uma green gasoline, e o outro a gente chamava de green diesel, né, que são
as frações obtidas do óleo, esse aqui, se não me engano, era óleo de peixe, até esqueci de colocar óleo de peixe aqui, mas a gente conseguia produzir, consegue até hoje, né, produzir frações muito parecidas com os derivados de petróleo a partir de resíduos ou triglicerídeos. Aí, resgatando, né, algumas coisas, eu fiz uma viagem bastante interessante essa madrugada, aí buscando equipamentos, fotos, de como eu recebi alguns equipamentos e aonde a gente queria chegar, e a gente teve várias etapas assim de montagem, desmontagem, teste, e a gente foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. Então, hoje, digamos, essa planta aqui na parte inferior à esquerda é a última versão do reator de pirólise que eu construí durante o meu mestrado, meu doutorado e assim por diante. E hoje eu uso essa planta para duas reações, tanto a reação de pirólise como a reação de calcinação de argilas, uma vez que ele é um reator que consegue trabalhar aí a 800, 900 graus de temperatura tranquilamente. Então, várias etapas, né? E aí vem um aprendizado muito grande, né? Não deu, não funciona, porque não funciona, o motor está girando ao contrário, o sistema não está adquirindo dados. Então, tudo isso são coisas que os engenheiros passam, né? Você vai ter que passar. E depois vem uma cobrança, mas você é o engenheiro, por favor, faça funcionar, né? Então, os laboratórios de pesquisa são uma bela de uma escola. E aí eu fui tentar resgatar alguns dos projetos que eu acabei atuando, né? Então, como eu mencionei, eu estava dentro de um grupo ali que era muito ativo, e aí uma das coisas que eu quero deixar como provocação para todos vocês, inclusive até no final da minha apresentação eu vou falar, mas assim, as oportunidades aparecem, né? E aí você tem que decidir se você entra na oportunidade ou não, né? Se você abre essa porta e tenta fazer. Então, durante o meu mestrado e o doutorado, o grupo que eu trabalhava, sempre apareceu muitas demandas de indústrias aqui na universidade. E a gente acabava pegando, né? Topava fazer os trabalhos. E eu até vou comentar com vocês que mais de 90% de todos esses projetos que eu acabei me envolvendo aí, a gente não recebeu nada, né? Eu tinha a bolsa para fazer o meu doutorado e aquela era a minha atividade principal, minha fonte de renda. O resto era oportunidades de aprendizado, né? Então, e aí, com o decorrer, eu tentei montar uma linha do tempo de alguns aqui, desses projetos, mas a gente vai ver que as coisas acabam tendo uma certa recorrência. Então, o primeiro projeto que eu acabei me envolvendo era uma avaliação de uma coluna de absorção de gás cloro da BASF, em São Paulo, aqui no Brasil. A BASF, provavelmente vocês já ouviram falar, e era uma coluna que servia para abater cloro em caso de emissão acidental. E aí a pergunta era, a coluna vai dar conta? Então, a gente não tinha muitos dados, a gente montou uma planta em laboratório para testar, jogava cloro ali, jogava uma solução de soda para reagir, obtinha dados para tentar fazer uma análise técnica para ver se aquela coluna de absorção daria conta. Então, a gente tirou um modelo cinético, fez simulações para planta industrial. E aí vieram aparecendo, eu tentei buscar alguns dos projetos, não são todos, mas assim, a gente trabalhei com parte de máquinas de papel e celulose. E aí, quando eu falo trabalhei, não é só eu, é o grupo no qual eu estava junto, né? Era só mais uma peça da equipe ali, né? Aí, em 2005, já trabalhamos aqui, a absorção de emissões gasosas de uma planta de iodato, de uma grande indústria de química inorgânica, né? Em virtude do trabalho que a gente já tinha feito de absorção de cloro. Já lá 2 anos depois já apareceu uma oportunidade aqui, tá? A coluna de absorção dessa indústria de química inorgânica. Então, a gente fez toda uma avaliação se ela também dava conta do recado. Como eu estava montando durante a minha pesquisa um reator de pirólise, e ele tinha capacidade de operar em altas temperaturas, começaram a aparecer oportunidades junto às indústrias cimenteiras para fazer calcinação de argilas, né? Então,
O calcário, que é atualmente utilizado para a produção do clinker, né, produção do cimento Portland, ele emite uma grande quantidade de CO2. Né? A indústria cimenteira é um grande emissor de CO2. E a reação de produção, né, de calcinação do calcário, ela é a altíssima temperatura, 1.200, 1.300 graus. Ao passo que eu consigo também produzir um material com atividade pozolânica a partir de argilas, cuja temperatura de processamento, de calcinação, é bem mais baixa, e a própria argila é um material mais barato economicamente, pelo menos aqui no Brasil. Então, começaram a aparecer demandas de argilas, e aí, como eu precisava também investir no reator que eu estava desenvolvendo, e a gente não tinha recursos, o grupo que eu estava começou a topar fazer calcinação de argilas para uma grande companhia cimenteira que queria testar argilas de diversas jazidas ao longo do Brasil, e a gente cobravam pela calcinação dessas argilas, e o dinheiro eu acabava investindo no reator para ir aprimorando o reator. Então, toda aquela linha do tempo de evolução do reator, muitos dos recursos vieram de a gente fazer essa prestação de serviço. Então, durante muito tempo, era monta, desmonta reator, adapta reator e faz os ensaios, etc., para poder evoluir na pesquisa que eu tinha interesse. Né? E aí, outras oportunidades, tratamento de madeira, a gente se envolveu com clareamento de madeira, porque tem uma foto aqui de uma madeira mais avermelhada e depois clareada. O mercado de madeira mais clara era maior, uma empresa de ferramentas queria ter uma determinada madeira que era mais dura, mais forte, mas precisava clarear ela. Então, a gente desenvolveu aqui um processo de clareamento com cloro, e depois tinha que montar um reator. Montamos um reator e fizemos aí todo um desenvolvimento, desde a etapa de laboratório até um protótipo industrial para fazer clareamento de madeira. Esse assunto depois veio para uma indústria de imóveis e assim foi. Né? Como eu trabalhava com pirólise e produção de biocombustíveis, a parte de transesterificação também era uma linha do laboratório onde eu me encontrava, e como a gente ia meio que, digamos, se metendo, né, as oportunidades estavam ali, a gente estava, estou aqui. Né? Então, trabalhei com transesterificação de gorduras residuais. Todo esse desenvolvimento de calcinação de argilas, eu calcinei argilas do Brasil inteiro, de novo, meu grupo, né? A gente acabou depois fazendo um protótipo industrial para calcinação de mais ou menos 30 quilos por hora. O meu reator ali é mais ou menos 300, 600 gramas por hora, então nós trabalhamos num projeto de um reator de 30 quilos por hora, que, digamos, era um degrau para poder depois ir para um reator de 1 tonelada a hora, que a companhia cimenteira queria. Mas o projeto acabou parando nesse de 30. Essa planta foi construída, ela operou durante uns 2 anos, depois eles, por uma questão de mercado, eles desativaram o projeto e hoje estão correndo atrás de novo. Daquele projeto de 2003 que a gente fez, uma avaliação de coluna de absorção de cloro, depois apareceu uma outra demanda, né? Há muitas unidades de tratamento de águas que usam gás cloro como agente de desinfecção, eles usam cilindros de 900 quilos de gás cloro, e sempre houve, né, aquela pergunta, e o que acontece se vazar, né, se estourar a válvula de um cilindro desse, vai vazar 900 quilos de gás cloro, e como é que a gente vai remediar um possível acidente desse? Então, nós trabalhamos no desenvolvimento de uma unidade neutralizadora de gás cloro em caso de emissão acidental. Isso até foi uma patente que a gente depositou na época, mas hoje ela já se encontra em domínio público. Então, a gente idealizou ali um ejetor Venturi e depois uma coluna de absorção. Né? Tudo isso com cloro, uma unidade também foi montada. Aí teve alguns projetos, desde iniciativas empresariais, editais aqui
do Brasil de criação de empresas, então também tentei criar uma empresa para fazer a pirólise de resíduos gordurosos, né, produção de hidrocarbonetos. Hoje eu vejo que foi uma iniciativa, digamos, foi um impulso meio que inconsequente, mas foram projetos, as oportunidades apareceram e a gente foi abraçando, né? Hoje eu vejo que a gente não estava preparado para um empreendimento desse porte, mas no final vou comentar, né, o que vale é a experiência, né? E trabalhei aí em unidades de recuperação de energia, a questão de você incinerar os resíduos, né? No Brasil aqui a gente tem que o verbo incinerar ele é um pouco demonizado, né? Há um ditado que diz que Deus recicla e o diabo incinera, né? Dado algumas experiências de insucesso no passado com os incineradores, mas é algo que está voltando muito, né? A Europa já faz muito bem a questão de você recuperar energia de resíduos que são, digamos assim, já poderia classificar como queimáveis, né? Tem os orgânicos que vão ser transformados em biogás, por exemplo, e os outros, né, o burnable, né, que pode ser queimável. Tá? Então, essa é uma área que aí para todos os estudantes de engenharia, a área de gestão de resíduos é uma área que vai crescer muito forte em todos os cantos do planeta. Né? Nós precisamos cada vez mais gerir de maneira adequada os nossos recursos naturais e os nossos resíduos. Então, essas unidades, esse foi um projeto que a gente trabalhou dentro de um aterro industrial, que era o local, né, onde tem uma licença, digamos, ambiental, né? A parte de legislação ambiental no Brasil é bastante complexa, e ele tem uma licença ambiental bastante já robusta, né? Quem tem um aterro. Então, a ideia era botar essa unidade de recuperação de energia lá dentro do aterro. Então, a gente trabalhou no projeto conceitual da planta, acabou não viabilizando por falta de recursos financeiros. Mas foi um projeto que eu me envolvi. E isso aqui, então, eu defendi o meu doutorado em 2007, né? Então, até que assim, eu estava nos projetos como aluno. Depois foi como, digamos, mais metido mesmo, né? Eu tive as minhas iniciativas empresariais e algumas consultorias, depois eu acabei pegando como recém-doutor em um projeto, e mesmo assim as coisas iam aparecendo, a gente ia entrando entrando em campo para jogar a bola. Aí tem outros projetos, aí, produção de biodiesel com etanol, aí esse é um projeto que depois voltou, eu estou com ele atual, gaseificação de resíduos industriais, então tem aqui um gaseificador aqui com um motor, um grupo gerador, a gente está estudando muito a questão de converter biomassa ligninocelulósica com resíduos em energia elétrica. Tá? Que também é um vaso, um reator de 20 litros, eu mostrei no começo, lá tinha um vaso de vidro bonitinho aqui, de 2 litros, a gente tem um vaso de 20 litros e depois eu mostro para vocês um vaso de 500 litros, né? Essa questão de a gente dar aquela subida na escada para ampliação de escala. Bom, projetos aqui também, torre de arrefecimento em indústria cimenteira, como a gente estava atuando em calcinação de argilas, foi natural que as indústrias cimenteiras começassem a trazer outras demandas, então torres de arrefecimento, o professor Henry, que vai falar com vocês amanhã, ele desenvolveu um código, que é o código ciclo, né, de CFD de ciclones, durante o doutorado dele. Então começou a aparecer muitas demandas também de análise de performance de ciclones, e aí a gente acabou se envolvendo em vários projetos de ciclones de primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e assim por diante. Também participei de projetos de unidades experimentais de pirólise de lodo, visando a obtenção de um material sólido bastante adsorvente para tratamento de fluentes. Aqui tem uma figurinha do software de fluidodinâmica, né, um ciclonezinho aqui em vidro, acho que o Henry vai comentar com vocês, bastante a parte de a gente montar experimentos em laboratório para checar se os modelos, a nossa estratégia está sendo adequada.
E aí vai, trocadores de calor, gás para recuperação de energia, calcinação de argilas, assim, já cheguei a levar o reator para uma indústria cimenteira para fazer vários ensaios lá, né? A gente já fez isso. Aqui tem uma vista de um projeto de ciclones de segunda etapa de altíssima eficiência, então a gente trabalhou com otimização geométrica de ciclones, graças ao código de CFD de ciclones, para evitar a necessidade de um filtro manga. Então, aqui a gente tem 12 ciclones em paralelo, como um ciclone de segunda etapa. Essa planta está na maior indústria de papel tixo da América Latina que tem aqui no Brasil. Tá? Aí também tem filtro manga, projeto de filtro manga, análise de distribuição de vapor em indústria, calcinação de argilas de novo, e aí as coisas vão meio que recorrendo, né? Durante o meu doutorado, eu trabalhei, fazia pirólise e precisava caracterizar o meu bióleo, e um dos processos que eu utilizei foi curvas de destilação, né? Mas eu fiz uma curva de destilação raiz, assim, montava o aparato ali, manta, e desenvolvia a curva de destilação. Depois de um tempo, descobri que tinha um destilador na universidade e passei também de vez em quando, algumas empresas já me procuraram, preciso fazer a curva de destilação de um bióleo de pirólise de lixo, de um pirólise de pneu. Então, as coisas vão, digamos, o assunto vai se espalhando e a gente acaba sendo procurado. Então, projetos de filtro prensa, aqui no Brasil a gente teve aí há uns anos atrás alguns acidentes com barragens, acho que vocês talvez ouviram falar, né, de algumas barragens da indústria de mineração que se romperam com consequências bastante graves do ponto de vista ambiental e também social. Então, a questão do filtro prensa ficou bastante em voga, né, de utilizar filtro prensa para tratar aqueles resíduos de mineração. Então, a gente fez um trabalho aqui com uma grande multinacional que fabrica filtro prensa que tem aqui perto da região, avaliando desde efeitos de entrada, fluidodinâmica, dados experimentais. Então, todos esses projetos que eu estou listando para vocês são projetos com empresas, não são projetos de pesquisa. De pesquisa, sem empresa, é só aquilo que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. Essa parte de pirólise e com empresas eu ainda não consegui trabalhar. Mas todos esses projetos aí são projetos com empresas, de empresas que chegam. Então, hoje eu tenho um projeto vigente de novo de produção de biodiesel e blendagem com etanol anidro, mais um projeto de unidade de recuperação energética. Também estou envolvido num projeto aqui de nanopartículas de celulose a partir de bainha de palmito, que é um rejeito da indústria de palmito. Aqui embaixo uma foto do reator de 200 litros e um de 500 litros aqui de biodiesel, também um vaso para trabalhar qualquer coisa. Tá? Também estamos num projeto com empresa de ozonização de óleos vegetais, que é para a constituição de um modelo cinético reacional para poder fazer ampliação de escala de um reator. Tá? Aqui embaixo tem uma animação da nossa estratégia de otimização de ciclones, né? Tem um algoritmo de otimização e a gente utiliza o código de CFD que foi desenvolvido pelo professor Henry, ele nos dá uma perda de carga e uma eficiência, e a gente trabalha na busca de uma geometria que dê a maior eficiência com a menor perda de carga. E aí a gente tem feito vários trabalhos com as indústrias cimenteiras do Brasil aqui, muitos deles para reengenharia de ciclones. Tá? De novo, apareceu agora, esse é recente, faz um mês que a gente terminou de fazer o relatório, a avaliação de um lavador de gases em caso de emissão acidental de amônia. Tá? Também entrou já um projeto de tratamento de água por ozonização. Então, dá para ver que assim as coisas começam a ter uma certa recorrência, tu começa a trabalhar num assunto, daqui a pouco ele acaba voltando para você de alguma maneira. Bom, e por que eu fiz esse apanhado ali de coisas que eu já trabalhei, me envolvi, etc.?
Primeiro, assim, que o professor Chivanga queria que eu mostrasse um pouco de tudo que a gente já trabalhou, né? E por fim, para mostrar que na época que eu desenvolvi tudo isso, a gente não tinha aqui na universidade um núcleo de inovação forte, né? É uma entidade administrativa que não estava muito bem consolidada. Acredito que talvez vocês estejam também num cenário mais ou menos parecido que estava com a gente apenas alguns anos atrás. Então, quando a gente vai falar de universidade de inovação tecnológica, a gente fala de inovar, criar, novidade, tornar novo, mas a partir do momento que a gente tem uma ideia, uma oportunidade, até isso virar realmente um negócio, existe um caminho bastante longo. E eu poderia falar com vocês de inúmeras iniciativas que fracassaram, né? Fracassaram por vários motivos, por falta de recurso, por falta de interlocução, por expectativas às vezes exageradas, às vezes por dificuldades técnicas, né? Então, uma ideia para virar um produto, um processo, realmente é um caminho bastante longo, tá? E aí, nessa relação universidade, empresas e governo, né, a gente chama de tríplice hélice. Aqui hoje já está se falando muito em uma hélice quádrupla, né, que aí tem que entrar além da empresa, universidade e governo, as associações de empresas, né, os sindicatos de empresas. Para que a gente tenha uma boa relação, a gente tem que ter uma cultura de inovação. E uma cultura de inovação também pressupõe uma legislação mais robusta de inovação. Então, se eu não me engano, a nossa lei de inovação data de 2004 e ela teve um aperfeiçoamento em 2016. Então, a gente já tem, certo, um período onde a gente tem uma lei de inovação, um ambiente regrado. Mas, embora vocês possam, mas é desde 2004. Desde 2004, mas eu posso dizer para vocês que a nossa universidade ela está começando a engatinhar na inovação tecnológica com as empresas, de 2, 3 anos para cá, né? Então, embora há um ambiente regulado, nem sempre é fácil você fazer essa roda girar. Então, a gente tem que ter um ambiente de criação. Vocês, como alunos, como os professores, como investigadores, a gente tem que ter um ambiente em que todos ganhem, né? Que seja motivador eu entrar nesse mercado. Por quê? Porque é nosso papel contribuir para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. E todos os projetos tem que ter viabilidade econômica. Se ele não tiver viabilidade econômica, ele pode ser lindo, maravilhoso do ponto de vista técnico, mas ele vai ficar só no papel, só no artigo, né? Para que ele realmente represente uma contribuição para a sociedade, ele vai ter que ter viabilidade econômica. E assim, a universidade ela é fundamental no processo de inovação, mas ela não é suficiente. A gente precisa ter condições e um meio ambiente externo capaz de absorver e utilizar o resultado das pesquisas, dos trabalhos feitos dentro da universidade. Um exemplo que vocês podem procurar, eu até não sei, acho que esses dados aqui estão um pouquinho defasados, eu peguei de uma outra apresentação que eu tinha, mas o MIT, que provavelmente todos vocês já ouviram falar, é uma das, acho que é a melhor universidade em termos de criação de um ambiente de negócios. Eles têm milhares de empresas criadas que movimentam trilhões de dólares e essas empresas se instalam próximas à universidade e elas mesmas já reinvestem boa parte dos seus rendimentos em novas pesquisas e desenvolvimento, né? Hoje em dia, você ficar parado é ir para trás. Então, você tem que estar o tempo todo desenvolvendo. O mundo muda muito rápido. Tá? E como é que a gente tem feito hoje, até aqui na universidade, nesses vários projetos que têm aparecido?
envolvendo alunos, né? Como professor, a gente não consegue o tempo todo se dedicar para essas demandas das empresas. Então, a gente usa muito a figura da bolsa, né? Vocês têm uma legislação totalmente diferente da nossa, mas aqui a legislação trabalhista ela é um pouquinho mais complexa, mas a universidade é um setor que pode pagar bolsa. Então, a gente usa muitos alunos de graduação e de mestrado e de doutorado e etc. como protagonistas, né? Tudo aquilo que eu fiz no passado, hoje eu reproduzo. Eu uso os alunos como membros da equipe para atuar nesses projetos. Então, a gente sempre busca parcerias. E aqui, obviamente que isso depende do ambiente regulatório de cada país, mas uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos é que a gente tem que ter os direitos e os deveres muito bem estabelecidos no início das conversas. Tá? Eu tenho cases de sucesso, mas tenho vários cases de fracasso também. Né? Então, as formas de diálogo têm que ser transparentes. Né? Eu botei ali certo versus errado. O que é errado não vai dar certo. Né? É uma definição. Então, a gente tem que ser transparente e, desde o início, botar os direitos e os deveres. Nós vamos desenvolver isso. Se você colocar no mercado, existe uma parte que você vai pagar para a universidade de volta, etc. E, em contrapartida, nós vamos te apoiar nisso, naquilo. Não pode ter fator surpresa. Se chegar com fator surpresa no meio do processo, o projeto desanda. Ele não vai. Né? Então, aquela questão da relação ganha-ganha é fundamental para que a gente tenha uma comercialização de resultados. Né? O que se ganha? Né? Qual é o ganho das empresas nessa relação universidade, indústria e governo? Né? As empresas, elas conseguem acesso a especialistas, professores, pesquisadores, laboratórios, equipamentos, know-how, e aí depois eu quero falar um pouquinho mais de know-how, vocês como alunos de laboratório, de iniciação científica, ou até depois dentro de empresas, né, você cuidar muito bem com relação à documentação do know-how, né, você arquivar essas informações. Né? Alunos, bolsistas, recursos de fomento à pesquisa, a gente tem os nossos órgãos aqui de fomento à pesquisa, tanto estaduais como nacionais, e se você monta um projeto onde há interesse da indústria, da universidade, é muito mais fácil de você conseguir um financiamento junto ao governo. Né? E aí, como isso, as empresas ficam com o resultado da pesquisa científica e tecnológica. O que a universidade ganha? E aí é algo que a gente tem que trabalhar bastante. Informações do mercado. O que eu devo pesquisar? Eu não posso ir ali pesquisar só aquilo que eu pesquisei sempre a minha vida inteira, que eu publico o meu artiguinho lá, etc. O que o mercado tá necessitando? Né? Para onde ele está caminhando? Aonde a gente tem uma lacuna, uma oportunidade de valorar alguma coisa? Né? A universidade ganha infraestrutura de produção e pesquisa, equipamentos, a gente passa a ter alunos trabalhando, movimenta, recursos para pesquisa, receitas adicionais pela exploração dos resultados, aquela famosa palavrinha royalties, que é tão difícil de você materializar e que tem que estar presente na primeira reunião. Se ela não for conversada com a empresa na primeira reunião, você nunca vai chegar nela. E para isso você precisa ter um ambiente, né, uma política de pesquisa e inovação implementada e que vai ganhando maturidade ao longo do tempo. Essa é uma figura que eu montei já há muitos anos atrás para tentar delinear a estratégia da inovação tecnológica aqui na FURB, a gente tem muito, esse é um cenário bastante do Brasil, né? A universidade, ela recebe recursos do governo para fazer as suas pesquisas, laboratório, mestrado, doutorado, artigos científicos, isso é o que chamo de fase zero. É o que a nossa universidade teve quase a vida toda.
né? E a gente tem, eu diria que a atuação dos pesquisadores dentro da minha universidade, eu diria que ela é majoritariamente nisso aí. Dificilmente eu vou para a fase 1, que é o quê? Fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica e comercial dessa pesquisa desenvolvida. Eu consigo produzir aromas a partir do craqueamento do óleo de mamona? Eu consigo converter um lodo de estação de tratamento de efluentes num poderoso absorvente para tratar o efluente? Né? Que é trabalhar o projeto do empreendimento, a pré-incubação, que a gente chama no Brasil, é quando você começa a pensar isso como um negócio. Em isso dando certo, você vai montar um plano de negócios, um plano de marketing, ter uma incubadora tecnológica aqui. Incubadora é um ambiente onde você recebe as empresas que estão nascendo, né? Que empresa que está nascendo não tem recurso para pagar aluguel, não tem infraestrutura, então é um ambiente destinado a essas empresas nascentes. E é a hora que essa empresa recebe recursos, ela pode receber recursos do governo, pelo menos aqui no Brasil a gente tem editais que fomentam empresas novas com potenciais bons, ela vai para o mercado e um negócio dando certo, ela tem que retornar royalties para a universidade, que vai jogar de volta isso em pesquisa, infraestrutura, e aí a gente passa a ter uma roda girando, né, onde as pesquisas alimentam negócios que alimentam as pesquisas de novo. Então essa figura aqui, acho que eu idealizei ela aqui com um colega, acho que já faz mais de 6, 7 anos, e hoje eu posso dizer para vocês que nós estamos aqui na FURB com 3 projetos aqui na fase 3, tá? Que começaram há 2, 3 anos atrás, então, fazendo a primeira volta, nós vamos ter agora, daqui uns dias, aí, os nossos primeiros recebimentos de royalties. A legislação brasileira permite que 1/3 desses royalties sejam destinados aos inventores, alunos e professores, tá? Que trabalharam no desenvolvimento desse projeto. Então, essa é uma maneira de motivar, né? Opa, mas se eu desenvolver e esse negócio der certo, eu também ganho. Tá? Então, desafios para a universidade. Desejo que tenham colegas também aí, professores, que comecem a questionar isso. Temos que criar um ambiente favorável, né? Um ambiente onde eu possa criar sem medo de errar, que eu possa fazer diferente e não seja punido por isso. Nós temos, a minha universidade é pública e o sistema público brasileiro ele é bastante punitivo. Então, isso é algo que a gente não tem aqui. Tá? Então, cuidem para que vocês possam ter isso. Né? A burocracia do sistema público e acadêmico. Eu tenho que ter um grupo que a gente chama no Brasil de um núcleo de inovação tecnológica, né, que tenham advogados, que tenham administradores, que consigam tramitar isso. Os pesquisadores, muitas vezes, os engenheiros, né, e aí os engenheiros químicos, eles estão muito focados lá no processo. Eu tenho que dar aquele rendimento, eu tenho que conseguir purificar aquele produto, eu tenho que fazer o reator funcionar. E se esquece da parte administrativa e burocrática. Se a gente não colocar as coisas no papel, não decidir, não comentar os direitos e os deveres, os projetos morrem. Tá? A gente teve eu acabei não listando aqui na lista de projetos, mas teve um projeto que a gente trabalhou com uma cimenteira e a torre de arrefecimento ela estava com um problema lá. E a gente conseguiu resolver o problema e, além de resolver o problema, a gente conseguiu diminuir a perda de carga da unidade e isso aumentou a produção daquele forno em 400 toneladas dia de cimento. Se nós tivermos... E o valor que foi cobrado pela consultoria, não vou nem dizer para vocês, tá? Mas é um valor pífio. Se a gente tivesse feito um contrato de risco, nós estava dando risada até hoje de tanto dinheiro que teria ganho. Né?
E isso é uma relação ganha-ganha. Se você chega no começo da negociação e diz, não, nós vamos cobrar bem baratinho, mas se der certo, a gente quer 1% ou 0,5% do resultado positivo, do incremento. Estava com bastante felicidade hoje em dia. Né? Então, essa questão da burocracia, lentidão nos processos, é preciso ter um setor da universidade que consiga contribuir. E não necessariamente eu estou falando de coisas complexas de pós-graduação. A pós-graduação ajuda muito, o mestrado ajuda muito, o doutorado também, mas a inovação pode se dar no ambiente da licenciatura, da graduação. Tem vários projetos muito bonitos aqui que saíram de alunos da graduação, da licenciatura. Tá? Acredito que seja o cenário de vocês também, né? Carência de recursos financeiros, acho que ele é para quase todo mundo no mundo, né? Então, a aplicação eficaz dos recursos, a gente cuidar para estar desenvolvendo, fazendo pesquisas daquilo que é necessário pela sociedade, não estar lá fazendo pesquisa para pegar pó na biblioteca. Né? Bom, e aqui eu faço a volta, né? Experiências mal sucedidas, né? Um aprendizado. Eu costumo brincar com os meus colegas aqui, né? Que experiência ela é uma medida de quanto você já errou. Né? Então, isso é muito importante. A gente já errou muito no passado aqui. Né? Tanto, às vezes, do ponto de vista técnico até, mas principalmente do ponto de vista de gestão, de administração das atividades, dos projetos. E eu tenho isso hoje ainda, quando vem uma empresa me procurar, eu já fico pensando na parte técnica, como é que eu vou resolver essa questão para ela, já vai para o modelo, nós vamos simular, nós vamos fazer isso, tá, mas primeiro precisamos pensar, botar no papel, né? Qual é o objetivo, quanto que a gente vai cobrar, como é que vai ser trabalhado os resultados, né? Então isso tudo tem que ser trabalhado, e aí toda essa experiência que eu tive durante minha vida de acadêmico, com todas essas empresas, a gente viu vários projetos que poderiam ser muito bem sucedidos e que não o foram porque os direitos e os deveres não foram colocados na mesa no primeiro momento. Tá? E aí eu até puxo um pouquinho aqui para a universidade, né? Quando a gente fala de universidade e inovação tecnológica, a gente tem uma carreira acadêmica, uma carreira eventualmente mais tecnológica, nem tanto científica para a produção de artigos, ou, por exemplo, muito mais tecnológica, que nem os vários projetos que eu coloquei para vocês aí, que a gente acaba até nem publicando, e uma carreira administrativa. Como conciliar isso? A minha opinião é que tem que ser tudo junto. Não tem como tu fazer uma carreira científica sem ela estar atrelado com a tecnológica, pelo menos do ponto de vista da engenharia. Tá? E a carreira administrativa, não tem, é a volta final, né, da atuação do engenheiro, tanto na universidade quanto nas empresas. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava numa cimenteira, e nós estávamos justamente desenvolvendo lá o processo de calcinação de uma argila específica lá para uma empresa que queria adaptar um forno lá, etc. E um dos engenheiros da manutenção, que era um engenheiro eletricista, que cuidava da manutenção da planta, chegou para mim e perguntou por que é só os engenheiros químicos que viram os diretores presidentes das empresas, né? Lá na área de cimento. Porque o CEO lá era tudo engenheiro químico, os gerentes, tudo. Daí, por que é só eles? Por que eu não consigo chegar lá? Ele me perguntou. Eu falei, olha, eu acho que é por causa do processo. Porque o engenheiro químico, quando ele entra numa indústria, numa empresa, gente, comecem varrendo o chão lá do setor, mais lá no final, mas passem por todas as etapas. Vocês vão saber onde estão os gargalos da planta. Aonde a planta consegue entregar. Quando você chegar no cargo de administração e vier um pedido lá, um pedido 30% maior, tá, a planta vai dar conta? Aonde eu vou ter que mexer na planta para poder entregar o resultado? Então, é muito importante
passar por todas as etapas de uma planta numa empresa. E a carreira administrativa não tem como escapar. É o final da carreira do engenheiro. Tá? Proteção da pesquisa, né? Sigilo versus publicação. Tipo de informação, sigilo temporal, são questões que ocorrem, né? Aqui a gente tem legislação para isso, então a gente discutiu já bastante isso, que é sigiloso, tem que ser expressamente declarado como tal e não é tudo, né? Então ele é temporal, porque uma universidade também tem obrigação de divulgar as suas pesquisas. Patentes, softwares, cultivares, etc. Eu não sei como é que é a legislação de vocês, se isso está contemplado na legislação de inovação de vocês, mas é algo que tem que acontecer. E aqui eu chamo a atenção do registro das atividades de pesquisa e desenvolvimento, a importância de um caderno de laboratório. Tem que existir um caderno de laboratório como se fosse uma espécie de ata de registro diário. Quando a gente vai fazer uma transferência de tecnologia, necessariamente não é só o direito de exploração daquela tecnologia, mas também o know-how. Né? O que é o know-how? É tudo aquilo que você fez para chegar naquele resultado, inclusive o que deu errado. A gente tem que documentar. Eu fui fazer aqueles testes de destilação a vácuo e não dá certo. Eu tenho que ter todos esses... Meu antivírus hoje resolveu trabalhar. Né? Eu tenho que ter toda essa documentação. Então, aqui pressupõe um pouco de dedicação e organização de que todas essas atividades têm que estar documentadas. O dia que eu vou chegar para uma empresa e vou dizer, está aqui o direito de exploração dessa patente, mas o cara só vai aceitar pagar se ele vê um ganho. Não, eu vou te passar todo o know-how. Tá, e o que é o know-how? Não, está aqui um documento de tudo que a gente fez durante esses 10 anos de desenvolvimento, tem todos os ensaios que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado, mas não adianta pegar uma pilha de papel e entregar para eles. Tu tem que ter isso de uma forma relativamente organizada. Então, e fazer isso lá no final demora muito. As informações se perdem. Né? Então, aí a importância da gente ter um caderno de laboratório muito bem estruturado, tá? Inclusive, gente, para questões de litigância, de propriedade intelectual, de quem começou a fazer, não, esse conhecimento já estava público aqui, etc. Algumas questões que são pertinentes à legislação daí de cada país. Tá? Algumas questões rapidinhas aqui ainda para falar disso aí. Tempo de desenvolvimento e scale-up. O tempo da universidade é completamente diferente do tempo das empresas, das companhias. Eles querem tudo para ontem e na universidade é tudo para o semestre que vem. Tá? Então, isso é difícil de gerenciar. O scale-up também. Não é porque você fez em 200 ml que você vai conseguir fazer num reator de 2 toneladas. Né? Então, todos aí, estudantes de engenharia química que já passaram do 5º, 6º semestre, já vão ter um pouquinho mais de noção de fenômenos de transporte, transferência de calor e massa, como isso interfere no rendimento dos processos. Muito importante ter um interlocutor especializado entre a empresa e a universidade. Tá? Há muita... Isso até vocês como alunos, sejam vocês do lado das empresas, vocês têm que entender a universidade para conseguir fechar essa parceria, que ela também tem outras atividades, que desenvolver um processo, fazer um planejamento experimental, análises, leva um certo tempo, tratar os dados leva um certo tempo. Então, não dá para fazer isso de maneira atropelada. E aqui também, né, as expectativas exageradas, tem que tomar muito cuidado, não é porque nenhum processo vai revolucionar o mundo. Aí podem ter certeza que alguém já tentou fazer, né? E se ele não está no mercado é porque alguma coisa
tem de difícil. Tá? Vou tentar encaminhar logo aí para uma parte final da parte do núcleo de inovação tecnológica. Né? Então, a transferência de tecnologia, ela pressupõe, pelo menos aqui no Brasil e acho que em boa parte do mundo, a existência dos núcleos de inovação. Então, o que são os núcleos de inovação? Lá estão os advogados, estão o pessoal que está acostumado com as leis de cada país, que tem conhecimento de patentes, porque não é porque eu tenho uma patente que eu impeço todo mundo de fazer tudo, eu posso fazer o que a gente chama de design around, né? Eu vou mudar as minhas condições de processo, lá na patente dizia que era 40 graus, eu faço a 45 e não tem problema, não estou infringindo a patente dele e consigo fazer e ter um mesmo resultado. Né? Então, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento de propriedade intelectual. Né? Negociação, então, comercialização, prazo, sigilo, royalties, riscos, contrapartida, o plano de trabalho é o coração de um projeto. Tá? Aqui, essa parte de negociar prazo, sigilo, royalty nas universidades públicas é algo muito complexo, porque nós estamos o tempo todo tendo que prestar contas. Por que eu decidi esse valor? Por que foi isso? Por que foi aquilo? Tá? Então, né, essa questão do acordo prévio, né, antes do início do projeto, você já tem que deixar claro que haverá essa discussão. Né? Não necessariamente qual é o percentual, mas que a negociação haverá. Bom, e falando rapidinho aqui da nossa agência de inovação tecnológica, então a FURB tem um núcleo de inovação, que a gente tem esse nome aí, de Agência de Inovação Tecnológica. O nosso escritório, digamos, a nossa salinha está localizada num prédio que tem aqui na cidade de Blumenau, chamado Centro de Inovação Blumenau, onde tem várias empresas, órgãos do governo. Foi um ambiente criado para promover a inovação, então tem inúmeras empresas nascentes, startups, empresas que já estão, digamos, tendo que sair dali porque cresceram demais, então ele é um ambiente, digamos, criado para favorecer a inovação e nós temos a nossa sala lá. Por quê? Para que as empresas procurem o núcleo de inovação antes de procurar o pesquisador, porque daí a gente já alinha todas as questões de direitos e deveres, e aí a gente chama o pesquisador para conversa com esse background, digamos, já colocado. Aqui nós temos a nossa missão, né, da nossa agência aqui, fortalecer as ações de inovação, proteger o patrimônio intelectual da instituição e disseminar a cultura de PI e incentivar parcerias. Nossa visão é ser referência em inovação no estado de Santa Catarina. Conseguimos isso, acho, ano passado, não, esse ano, no começo desse ano, a gente ganhou um prêmio aqui como o melhor núcleo de inovação tecnológica do estado de Santa Catarina. A gente deve ter aqui umas 25 instituições de ensino superior e a gente conseguiu se colocar aí como a melhor do estado aí nos últimos 2 anos. O que a gente faz nesse núcleo de inovação aqui? Orientação de propriedade intelectual e inovação, assessoria, né, com relação aos trâmites administrativos aqui do nosso Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, buscas de anterioridade de patentes, isso é muito importante para quem vai fazer uma pesquisa de mestrado, de doutorado, você não pode pesquisar aquilo que já foi pesquisado, né, ou pior, aquilo que está protegido, que mesmo que depois que você pesquise, você não vai poder fazer porque alguém já patenteou aí no seu país ou em outros países. Tá? Redação de patentes, a gente faz toda a relação com o nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial, elaboramos contratos, também organizamos alguns eventos, como a Feira de Inovação de Blumenau, onde é um evento, os alunos expõem propostas inovadoras e a gente premia as melhores. Criamos aí, ajudamos a criar, né, principalmente com a parte do background jurídico, um prêmio aqui com uma empresa aqui da região de iluminação, e a gente já tem projetos de alunos sendo comercializados pela empresa, né, então é um prêmio de design em iluminação,
tá? Além de algumas outras atividades de prestações de serviço para empresas. Eu queria só comentar rapidamente, quando eu assumi em 2016 o Núcleo de Inovação Tecnológica da FURB, a gente tinha só um pedido de patente ativo no nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E aí o trabalho que a gente começou a fazer e idealizou, então a gente veio crescendo. Hoje estamos com 22 pedidos de patentes ativos junto ao nosso instituto e temos 4 transferências de tecnologia nesse período. Tá? Aqui é só uma figura da Feira de Inovação, aí, onde a gente teve aí 80 trabalhos, 200 alunos expondo ideias, etc., que várias empresas apoiaram, aí a gente premiou em dinheiro os melhores projetos, e aí os alunos também acabam buscando maturidade nas suas propostas para buscar empreender a sua ideia. Aqui é só uma questão, fiz questão de deixar, é importante que a universidade tenha uma política de inovação bastante robusta e adequada com a relação ganha-ganha, para que a gente tenha um ambiente regulado e as coisas possam seguir. Porque se tiver insegurança, não vai ter inovação tecnológica junto com a universidade nem empresas. Tá? Estamos montando uma vitrine tecnológica aqui com os nossos ativos, tem o nosso site aqui, for.ambr/JITS, tudo está em construção, não está ainda nem perto do que a gente vai chegar, mas eu estou trazendo aqui algumas questões, como que a gente está trabalhando aqui a divulgação dos conhecimentos que os pesquisadores estão bolando. Não adianta eu mandar uma patente para uma empresa e dizer, olha, quer licenciar essa patente? Não, eu tenho que vender a tecnologia, vender a solução. Né? Então, aqui é um dos exemplos que a gente está construindo aqui de um fármaco que foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores aqui da universidade. Então, a gente está montando aqui um background para poder ir para o mercado, ver se alguém se interessa pela nossa tecnologia. Né? Aqui eu trago aqui os desenhos as luminárias que os alunos desenvolveram, são os próprios alunos de graduação, de licenciatura de design, tá? Então eles desenvolveram luminárias e nós registramos o desenho industrial e transferimos junto com a empresa, e hoje a empresa vende as luminárias e os alunos ganham um percentualzinho dos valores relativos às vendas. Transferência de know-how também, aqui a parte da engenharia elétrica, uma maleta que foi desenvolvida para testar transformadores do curso de engenharia elétrica, transformadores em vivo, né? Antes da companhia tirar o transformador do poste, testa-se para ver se ele está adequado. Essa tecnologia foi desenvolvida aqui na universidade e hoje está sendo comercializada por uma companhia. E falando da engenharia química, a gente tem também aqui essa foi a primeira transferência de tecnologia da universidade, produção de pasta mecânica de celulose a partir do resíduo da bainha de palmeira. Né? Então, hoje, essa empresa foi criada, investimentos da ordem de aqui, $1 milhão, mais ou menos, né, convertendo para dólar, e hoje eles já estão começando a tirar os primeiros lotes pilotos de celulose a partir desse resíduo aqui, e isso foi um projeto desenvolvido dentro do Departamento de Engenharia Química aqui da universidade. Só mais uma foto. Rapidinho aqui para encaminhar para o final, eu quero falar com vocês sobre busca de anterioridade, monitoramento tecnológico e prospecção. Isso não tem nada a ver com a legislação de cada país, mas é algo que vocês podem e devem fazer, primeiro, para saber quem já tentou fazer, né, o que essa pessoa já fez, e outro para saber o seguinte, o que os meus concorrentes estão fazendo. Então, há uma máxima que diz que 2/3 do conhecimento tecnológico do mundo está em bancos de patentes. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, fui sempre ensinado a buscar em sites de artigos a informação, mas tem muita informação em banco de patentes. Né? Então, no Brasil, para eu depositar uma patente, né, conseguir a concessão, tem que ser algo novo. Então, para ser novo, eu tenho que mostrar que não existia
outros. Então, aí vem a busca de anterioridade. Então, eu quero só mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui eu estou falando da Apple, mas assim, Apple e Amazon são coisas que todo mundo conhece no mundo, então fica fácil, digamos, de mostrar a metodologia. Ó, em 2016, a Apple depositou uma patente de um estojo para carregar e reter dispositivos de audição portáteis. Né? Então, se tu olha esse nome, tu nem entende direito, né? Em 2017, eles lançaram no mercado esse produto aí que vocês conhecem muito bem. Né? Então, para quem, digamos, é óbvio que eu não atuo, não sou concorrente da Apple, né? Não tenho negócios com eles, mas para quem eles já sabiam, né? As empresas grandes já sabem o que as outras estão depositando e para onde eles estão caminhando. Né? Nem todos os produtos depositados como patentes vão para o mercado. Ó, um exemplo aqui, ó, em 2017, a Apple também fez a requisição de uma tecnologia para acoplar o iPhone no próprio notebook. Né? Até onde eu sei, essa tecnologia não veio para o mercado. Mas a patente, digamos, a tecnologia está lá protegida. Né? Mais um exemplo aqui, a Amazon fez um depósito em 2015 de um sistema de entrega por drones. Né? Em 2016, 14 de dezembro de 2006, eles fizeram a primeira entrega com drones. Então, lá em 2015, em abril de 2015, essa informação já estava ali, de que eles estavam trabalhando para fazer entregas postais com drones. Tá? Aqui eu trouxe uma mais recente aqui para vocês, aqui, ó, só, esse eu não vi ainda, mas, ó, em abril de 2020, a Apple depositou uma patente de um anel eletrônico, de um electronic ring. Aí, eu acho que no mercado ainda não veio, mas a tecnologia já está depositada. Tá? E, ó, uma mais recente também, aqui, ó, abril de 2016, um possível novo design para o iPhone com as características do Mac, né? Construção de um housing aqui, já está lá depositado. Ó, e uma bem quentinha, em 27 de julho, foi depositada uma patente a respeito de você interagir com eletrônicos simplesmente por movimentos. Então, eu consigo atender uma ligação só de mexer o braço. Né? Conforme eu movimentar, o eletrônico vai reagir. Então, isso são caminhos que eles já estão seguindo. Então, daqui a um pouco, isso pode aparecer no mercado. Pode aparecer, pode não aparecer. Mas eu já sei que eles já têm essa tecnologia desenvolvida. Tá? E onde você busca essas informações? Né? Em bancos de patentes. Vocês podem procurar até na base de patentes do Brasil, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, embora uma interface não muito amigável e um site bastante lento, até está escrito errado aqui em português, me perdoem. Tem o SpaceNet, que tem muitas informações, o Google Patents, embora o Google Patents busca coisas mais antigas, tão novas não. Existem bases privadas, como a Derwent Innovation, eu não sei se vocês têm acesso ou não. E aí tem outras, né? O próprio USPTO, que é o dos Estados Unidos, vocês podem entrar, não é muito amigável, mas vocês conseguem as informações lá. Tá? Encaminhando mesmo para finalizar, então, quando a gente fala de inovação e empreendedorismo, eu queria fazer uma reflexão. Quando a gente fala em inventar significa decidir, tomar uma decisão. Pô, não funcionou desse jeito, vou tentar desse jeito, eu tomei uma decisão. Então, é preciso agir, né, com protagonismo. Né? Se eu vou empreender, eu tenho que tomar uma iniciativa, eu tenho que ser proativo, eu vou buscar fazer aquilo que não está previsto. Né? Não é o tarefeiro que faz todas as tarefas, mas não faz uma vírgula a mais do que estava solicitado. Né? Então, ir buscar é não esperar que se realize. Tá?
Agora, não é agir de maneira impulsiva. Tem que ter planejamento, tá? Você tem que planejar. Empreender não é sair na loucura, abrindo empresa e etc. Não vai dar. Vai dar errado. Né? E comprometimento, né? A partir do momento que você se compromete a fazer alguma coisa, essa é uma das palavras aí que eu tenho visto que são muito importantes. Não é necessário ser um gênio, é necessário ter comprometimento. Tá? E por fim, né, quero deixar como uma reflexão para todos vocês que oportunidades aparecerão. Não se trata de dinheiro. Quanto eu vou ganhar para fazer isso aí? Tá? Mas sim de quem você se torna realizando o projeto. Eu posso dizer para vocês de tudo que eu já fiz, né, de graça em vários outros projetos, retorna para mim hoje na forma de outros projetos, na forma de assessoria, na forma de conhecimento. Então, não se trata, na maioria das vezes, de dinheiro. É óbvio que todo mundo tem que viver, tem que ter uma fonte de renda, mas não é ficar rico, é quem você se torna realizando o projeto. Tá? Então, era mais ou menos isso a mensagem que eu preparei aí, meio que na corrida de ontem para hoje, e fico à disposição de vocês aí para qualquer pergunta, curiosidade. Espero não ter extrapolado o meu tempo. Tá? Muito obrigada, professor Wiggers, muito obrigada mesmo. Foi uma apresentação muito interessante. E se prova disso estão nos comentários. Quase todo mundo respondeu que estava a ser muito interessante. Uns escreveram sobre a proteção do ambiente. Não sei se era meio que uma pergunta, mas o professor acabou por falar sobre isso durante quase toda a apresentação. E eu acho que a melhor representação também seria sobre a temática do clinker, né? Que é a parte do cimento que mais gera a poluição. Então, se o professor já diz que tem ali um projeto e que muitas vezes foi retirado, muitas vezes a demanda está a subir cada vez mais, isto já tem a ver nesse momento com aquilo que é a mudança climática. O professor falou sobre muita coisa, eu tenho aqui muitas chaves, eu espero que todo mundo tenha conseguido apontar parte das coisas que foram faladas aqui, apontar pelo menos as frases. Por exemplo, teve aqui a parte do girar a roda e entender que a fase da inovação ela passa por várias etapas, que é a fase 0 da pesquisa, a fase 1, 2 e 3, porque o que acontece muitas vezes nós, já na pesquisa, nós desistimos. Não temos o ambiente necessário, não temos a equipe, como o professor falou, deixa-me ver se eu escrevi bem, o grupo de incubação, que muitas vezes é importante. Termos aí várias pessoas com o mesmo foco, termos pessoas dedicadas, termos pessoas que realmente têm um senso de objetivo, porque o facto de a nossa ideia não ter sido aprovada por alguém, isto não significa que nós devemos parar por aí. E o professor também falou sobre vários projetos que, prontos, não foram adiante, mas realmente não é uma perda, mas sempre uma lição. E isso que o professor falou gerou muito em mim, que diz, não tem nada a ver com perder ou deixar de fazer, mas com aquilo que o projeto nos tornou, melhor dizendo, que é em melhores pessoas, em pessoas mais perseverantes, mais resilientes, em engenheiros com mais força e mais garra, mais força de vontade. Com isso eu quero concluir dizendo que quando entendemos que uma política tecnológica pode trazer tanto vantagens como desvantagens em diversos fatores de desenvolvimento no país, como saúde, política, educação em si e criação de empregos, percebemos o grau de importância que há nos estudos e na propagação dos avanços tecnológicos. Enquanto eu estava aqui a ver como mediar, eu fui investigar sobre os países que estão bem à frente naquilo que são inovações tecnológicas. Eu não esperava, pronto. Encontrei o número 1 está a liderar a Dinamarca, porque eles levam em consideração muitos fatores como a saúde, fatores como a liberdade de expressão, e eu nunca pensei nisso, mas são coisas que nós realmente, enquanto sociedade, tanto angolana, né,
professor no contexto brasileiro, são coisas que nós devemos pensar, que nós temos que procurar sempre inovar, porque sempre acaba por recair em todos os outros campos e todos os outros aspectos. Desta feita, os nossos agradecimentos ao nosso professor convidado, o professor Vinícius, foi um prazer, gostamos muito, muito, muito da apresentação. A todos que tiraram um tempinho para assistir, desde os professores, os estudantes e até os convidados externos, ao grupo dos bastidores desta semana acadêmica da Engenharia Química, o nosso muito obrigada. Contamos com a vossa presença durante a semana toda, temos muitas atividades, temos ainda muitas palestras, como o professor disse, teve do professor Chivangos de manhã, e durante a semana ainda vamos ter muitos. Então estejam atentos, participem. O professor já disse que está aqui, está ao dispor sempre que quiserem falar sobre algum tema de inovação tecnológica, alguma coisa. Se bem que o professor deixou aquele site, né? Mas pelo que eu percebi, a vitrine tecnológica ainda está a ser desenvolvido, mas achei também muito interessante. Vamos tentar deixar depois na informação deste vídeo, que eu sei que é fulb.br/agite. Vamos procurar estudantes, colegas, professores, vamos sempre tentar fazer melhor. Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter estado conosco. Não sei se o professor queria dizer mais alguma coisa relativamente a nós, estudantes químicos, e a todos os convidados que estão aqui. Bom, quero agradecer muito a oportunidade, né? Eu tenho uma relação de amizade muito grande com o professor Chivanga, ele foi meu orientador, né? Gosto muito dele, estou à disposição de vocês, e quero dizer que todos os engenheiros químicos têm por obrigação realizar trabalho, né? Então tem que realizar o trabalho, tenham vontade, coragem, e sempre que precisar da gente aqui da FURB, vocês podem falar com o professor Chivanga. Eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo SPTEC, e vocês podem contar com a gente, tá? Então eu agradeço a oportunidade, uma ótima semana, parabenizo quem está organizando, eu sei que isso dá muito trabalho, tá? Então parabenizo os que estão por trás da organização e espero que todos saiam melhores do que entraram. Tá bom? Obrigado. Obrigada, professor, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela vossa presença. Vamos agora terminar esta sessão da palestra. Foi Universidade e Inovação Tecnológica. Muito obrigada, fiquem todos bem e um beijinho.